Então, a ética profissional e as relações trabalhistas é a matéria do nosso novo módulo, né? Antes da gente começar a entrar no assunto, o que vocês entendem como ética? Qual que é a interpretação de vocês quando a gente fala em ética? Normas, como dizer, cláusulas. Normas, cláusulas. O que mais? O que vocês arriscam? Acho que é o comportamento, compreender, justificar, né? Comportamento. É, Alex, o que você pensa? Jefferson, ética, sobre ética. Guilherme. Você tem uma ética no seu trabalho e não envolver sua vida pessoal dentro dos trabalhos. Às vezes você tem algum problema em casa e você chega no trabalho, você vai para sua empresa e você quer misturar a sua vida pessoal com a sua vida pessoal. Isso aí é antiética, né? Você tem que ter uma ética profissional. Tem que saber separar o seu profissional do seu pessoal. Porque o pessoal é muito isso. Boa. E agora, quando nós falamos moral, o que é moral, Cíntia? Moral. Ai. Pegou de surpresa. Moral. Eu acho que é o que é respeito. É respeito. E você, Cíntia? ética moral? Só moral, só moral. Eu acho que os costumes e valores. O comportamento de vida, né, das pessoas. O comportamento. Mas o comportamento você falou que está na ética? Sim, então, né, na ética tem justificar e criticar, né? Eu acho. É uma sociedade, né? Morais de uma sociedade. Beleza. Fala aí, Alex. Meu. Fala o que você tem como moral. Bess, moral eu entendo assim como forma de você ter um caráter, uma postura, um respeito, né? É uma coisa bem complexa, né? Uma questão moral, né? Certo. As suas palavras, saber colocar as suas palavras bem colocadas para não ofender uma pessoa, né? Para não ninguém abaixar a moral de uma pessoa. Tem algum palavreado mal colocado, então você tem que ter um certo caráter. Para mim é caráter. Para mim a moral é um caráter. Um caráter, boa. Fala aí, Jefferson. Fala aí, Guilherme. No caso, eu entendo mais pela filosofia, que, se não me engano, a ética é mais de seu modo de ver, como o Alex falou, mais caráter. Aí agora a moral, pra mim, é as suas ações que você faz. Bom, esse assunto, você for no assunto de filosofia, né? Realmente, a ética e a moral nós vamos entender, né, da disciplina, que elas vão tanto a partir de sociologia da sociedade, quanto a parte de filosofia, né? O modo de ser. E nós vamos esmiuçar um pouquinho esse conteúdo. É normal, quando falamos, por isso que eu comecei tocando logo nesse assunto de ética e moral, porque é normal nós termos uma confusão. Porque quando nós falamos assim, ética e moral, não que é um só ou que eles são parecidos. Mas aí nós vamos entender cada ponto dele, da ética e moral. Tudo bem? Super ótimo, muito bom a resposta de vocês. Estamos no caminho correto. Só precisamos ali fazer alguns ajustes para sairmos com um entendimento alinhado, tá? E aí vamos trazer lá para a empresa. Logicamente, que toda empresa é regida por normas, né? Um código de conduta, uma política interna. E essa política, esse código, ele deve seguir ali a missão, a visão e os valores. E ali aplicar o conceito ético dentro de si mesmo, que é assim, e aí, nós precisamos entender, quando nós falamos desse código de conduta, visão e valores, precisamos entender o que é cada um deles. Missão. O que é missão? Quem pode me falar o que é missão? Missão, mestre. Missão de uma empresa. A missão de uma empresa é o segmento que ela está seguindo, né? O objetivo dela é o objetivo, né? É o foco que ela quer atuar, né? É a razão pelo fato dela existir. Né? Essa é a missão. E a visão? Quem pode me falar da visão? Visão é onde ela quer chegar, o crescimento futuro. Exatamente. Olha só. Se a minha missão é a razão pelo qual eu existo, a visão é o objetivo a longo prazo, eu consigo enxergar aonde eu quero chegar, no determinado espaço temporal. Os valores. Quem pode me dizer o que é valor? Ô, professor, deixa o microfone ligado aí que tá um barulheiro. Boa. Tá melhorando. Então, valores. O que é ser valor? Se é missão, é o que eu existo. Se a visão é aonde eu enxergo. E o valor? O que é valor para uma empresa? Valor é a qualidade do serviço, ou a diante dos funcionários, ou diante dos clientes, ou diante da empresa. É isso. Exatamente. É como eu vou votar perante os meus clientes. Né? A maneira que eu vou querer ser visto. Olha, eu quero uma empresa
vista como séria, como idônea, uma empresa de qualidade, de excelência nos seus produtos. Perfeito. É como, então, resumidamente, missão é porque eu existo, né, a razão que eu existo, a visão é aonde quer chegar, né, no objetivo que quer chegar, no caso, o valor é você ter conhecido qual é o valor da empresa. No carreira profissional, né, os modos como através do dia para o trabalho, o técnico, ele deve passar a imagem de respeito e confiança que vai ser possível por ele, o código de conduta, volta a segurança do trabalho. Então me respondam aí rapidinho, galera, para que vocês consigam marcar. O que é missão? O que é visão? Então, quando terminar, pode morrer, tá? Primeira questão aí. Beleza, professor. Tá bom? Peraí, professor, como é que tá falando? Tudo bem. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Quem chegou agora? Professor, Eu também cheguei quase agora. tá bom. Esse pessoal, Beleza, professor. Já? Pessoal, Alex, Guilherme, Simples, Ângelo, já acabaram? Professor, já vi já. Sim, já anotei. Eu ainda não, mestre. Então, quem pode me falar o que é a missão? Missão é o produto que você faz ou vende, é aquilo que você escolhe para trabalhar. A razão por que eu existo, né? Forma o foco de relação. Ele acabou? Ele desejou. O que é visão do ponto de vista? Visão? Isso. Acho que visão é você ter visão do que você está vendo, do que você está exercendo, do que você está tendo atitude para fazer, né? A visão é visão ampla. Para você ter uma visão de limpeza, você tem que ter a noção do que você vai fazer, do que você vai passar para o cliente. Eu penso assim. A visão é o que quer chegar, né? Lógico, a visão ampla do negócio, a visão é real, é para ter um determinado espaço de tempo, mas é onde eu consigo chegar, onde eu desejo, almejo chegar. E os valores, Cíntia? Cíntia? Guilherme? Às vezes é o que muda a empresa, né? O que faz com que ela funcione, o foco dela, junto com os objetivos. Isso, como ela quer ser respeitada no mercado, como a imagem dela, né? Perante os colaboradores. Sabendo disso, vamos entrar agora na parte de ética e moral. A palavra ética, ela vem por três critérios. É muito obrigado. Eu ia falar isso agora. Então, a palavra de ética, ela vem dentro, né? Ética quer dizer ser e caráter. A ética, quando nós falamos, a tradução dela do ética, ela vai trazer como o modo de ser, o caráter. Já os romanos, eles traduziram o ethos grego para o latim, por o plural mores, né? Que quer dizer costume, de onde é a palavra moral. Então, tanto o ethos, de caráter, como o moço de costume, indicar um tipo de comportamento que é do indivíduo, porém não é natural. O homem não nasce com ele, como se fosse um instinto, como se fosse a vontade de comer, a vontade de saciar a sede. Mas ele é adquirido com o passar do tempo através de hábitos, de costumes, de uma determinada região, uma determinada localidade, uma determinada tribo. E aí é constituível tanto o conceito ético de ser, de caráter, como da moral, que são os costumes. Costumes são ações tidas como regras sociais, a partir de um processo de suas práticas. Então, quando nós falamos que costumes são regras da sociedade, a partir de um repetitivo processo, o que vem na cabeça de vocês? Como que vocês interpretam isso? Um pouquinho, pode repetir, por favor? Então, quando nós falamos, né, de costumes, eles são regras sociais, a partir de um processo de prática. O que vocês entendem com esses costumes, né, como as regras sociais? É uma maneira como tratar, tipo, como sujeito. Muitas pessoas já vêm fazendo determinada coisa, e é costume já daquela região, você pode dar continuidade nisso. Bom, vou dar um exemplo. Quando nós falamos dos gaúchos gostam de tomar chimarrão. Você falar que é costume daquela determinada localidade? Sim. É natural. Me dá outro exemplo de costume regional de algum lugar. Quem pode? Acarajé. Então, costume de Acarajé. Acarajé? Massa, né?
figuras e coisas nos Estados Unidos. Assim vai. E por aí por diante. E aí a gente fala do hábito, a gente tem o hábito de vestimenta, né, de vestimenta, costume de aprendizado, costumes de linguagem. Então, isso é só uma aplicação sobre o ponto de vista de uma determinada sociedade. Então, os costumes, eles são usados atuais, passam do tempo, acabam por se tornar prática comum enraizada na sociedade, na cultura social. Então, vai variar o costume de acordo com a sociedade e com a sua cultura. E está intrinsecamente relacionado às tradições e rituais particulares de cada povo. Porque o costume, ele não é algo intrínseco do ser humano, ele não nasce. Né? O costume, ele é que forma o tempo. Então, atualmente, a moral ela pode se entender como um conjunto de comportamentos que são aceitos, são esperados, são incentivados pelos indivíduos daquela sociedade e compreendem uma série de crenças, uma série de normas, uma série de valores que vai determinar esse comportamento, que vai definir se vai estar correto ou se vai estar errado, se é bem ou se é mal âmbito do convívio social. Então, os valores morais são passados e conseguidos de geração em geração, sendo transmitidos pelo convívio da sociedade, pela cultura, pela ação, pela educação. Tá? E, no atual nível de desenvolvimento da civilização, podemos dizer que a moral também é transmitida e consolidada nos meios de comunicação de uma forma geral. Porque como ela é uma estrutura móvel, todas as informações, elas acabam transformando esses valores, né, para o ser humano. E aí você vai sendo revelado. Então, as ciências como a psicanálise, a sociologia, a antropologia, irão fazer da moral um dos seus principais temas de estudo, desenvolvendo teorias que explicam os diferentes tipos de moral, em diferentes épocas, sociedades, grupos, classes e assim por diante. E além da ciência, a moral também está presente na forma muito significativa. Então, há mais de 20 séculos, dentro das reflexões filosóficas, era composto dos temas centrais da ética. E nesse sentido, a palavra moral ele vai se tornar um substantivo. E a parte de moral dentro da história era uma expressão que usa a palavra moral no outro sentido. A expressão se refere ao aprendizado que traz uma história, conto, livro, etc. E a lição que fica depois de determinar a leitura do texto. Já na filosofia, ela fala a moral, sobretudo dentro da ética, um dos campos com que se mais ocupa, juntamente com a estética, política, metafísica, epistemológica e seus 1500 anos de história, dentro da cultura ocidental, muito se refletiu e muito se disse sobre a moral. Lá na Grécia Antiga, buscou-se enfatizar o caráter universal da verdadeira moral deveria ter. Para ser correta, deveria ser válida para todos em todas as épocas. Já na Idade Média, buscou-se conciliar as reflexões éticas dos gregos com os princípios cristãos e a moral cristã. Na Idade Moderna, voltou-se a ressaltar os valores de reflexões gregas, ao mesmo tempo que buscou-se cada vez mais colocar a moral sobre as rédeas da razão, por um lado, e diminuir a influência do outro. E é a partir de então que as reflexões acerca da moral tornaram-se mais diversos caminhos e apareceram ideais como o Reset, para que a moral transforme os seus seguidores no rebanho, ou visões como o pragmatismo, em que a moral é aquilo que é útil para o indivíduo e para a sociedade. Agora, já o imoral, o método antiético moral, é todo aquele comportamento que vai de contramão à moral vigente, ao costume vigente. Por exemplo, ficar numa praça pública. É imoral de acordo com os valores que envolvem uma sociedade. Vamos ver o que seria moral. Você seria moral em uma sociedade, você está vestido na praça. Já você nu, ele se torna uma prática imoral. Agora, se você está nu em uma praia de nudismo, isso se torna moral ou imoral? O que vocês acham? Não, aí já é questão de costumes da pessoa, acho que já é moral. Porque lá já é o lugar para isso, né? Os costumes daquelas pessoas é habituado para isso. Agora, se você na mesma praia de nudismo ficar de roupa, o que vai ser, moral ou imoral? Imoral. Eu acho que é moral. Eu acho que Eu é acho que é imoral, moral, né? porque você tá indo contra o comportamento daquela região, daquele local, né? Exatamente. Aí a gente entraria assim. Moral, ele é o costume de determinado local, de determinada região. Então, se você está na praia de nudismo e você está nu, ele é um comportamento moral perante aquela sociedade. Se você já estiver de roupa, ele acaba se tornando moral perante aquela sociedade. Independente, aí nós podemos até abordar, se outras pessoas, se um outro grupo de pessoas, uma outra sociedade achar que aquele local é um local imoral, porque não está dentro dos seus costumes. Tá? Já para o grupo que é adepto, para aquele grupo, ele vai se tornar um local moral. Então, a moral é aquela que não tem moral, está fora do campo de ação moral, que não a leva em consideração. Então, a moral é definida como um conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que vão nortear o comportamento de um indivíduo ao seu grupo social. Ficou claro?
a parte de moral? Sim, professor. Sim, professor, pra mim sim. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Quer que repete algum ponto? Não, pra mim tá tranquilo. Beleza. Então vamos seguir. Então os conceitos de ética e moral, eles Vou postar são... aqui, tá, amor? Caso barulho, pra não sair no microfone. Então, os conceitos de ética e moral, eles estão ligados, eles são unidos, mas eles vão possuir alguns significados diferentes. A moral são os costumes aceitos que vai regular um convívio social. Exemplo, né? Costumes de determinada região. Vamos lá, só para a gente enfatizar bem. Quando nós vamos para um local diferente, né? Por exemplo, vamos para a Bahia, comer o acarajé, a gente está entrando num outro convívio, e às vezes é muito fácil nós sermos já identificados que não pertencemos àquele grupo, que somos de fora, justamente pelo nossa moral, nossa costume, né? Por exemplo, eu vou para o sul, e lá no sul todo mundo toma chimarrão, eu não tomo chimarrão, fica nítido que eu não pertenço àquele local, né, que eu sou de fora, e se eu continuar morrendo, o microfone ligado. E aí fica evidente que assim, eu sou reconhecido que eu não pertenço àquele local, que eu sou fora, eu sou um turista. Então a ética é um estudo sobre a moral, compondo ramos ali que vai envolver a filosofia, estando presentes também diversos ramos do saber humano, estudo teórico, analítico, crítico, científico. Então, ética e moral, pela sua própria etimologia, ele diz respeito a uma realidade humana que é construída histórica e socialmente a partir das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde eles nascem, onde eles vivem, onde eles crescem. A ética é definida como a teoria, conhecimento, assim, que busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as morais de uma sociedade. Então, a ética é o quesito da filosofia científica. Sendo mais prático, a ética é a área da filosofia que estuda as condutas do ser humano perante a sociedade. Dentro dessa sociedade, comportamento ético são aqueles comportamentos considerados corretos, que não ferem a lei, os direitos de outras pessoas, ou qualquer espécie de juramento feito anteriormente. E esses motivos é como eu vejo as pessoas, a ética médica, a ética jurídica, ética empresarial, ética governamental, ética pública. Porque justamente a ética, ela está envolvida dentro das normas, dos regulamentos. Por exemplo, a ética médica. O médico ele faz o juramento, né? A ética do advogado. Então, ela pode parecer semelhante a uma lei, mas nem tanto. Certamente todas as leis deveriam ser regidas por princípios éticos. Mas a ética em si tem a ver com a conduta de um cidadão frente a seus semelhantes e é uma questão de respeito pela vida, pelo patrimônio, o bem-estar próprio, o bem-estar alheio. Então, a ética é uma questão de honestidade, de retidão, de caráter. A lei não cobre todos os princípios éticos e nem toda atitude antiética é criminosa. Como exemplo, a mentira é algo antiético, mas mentira em si não é considerado um crime. Então, mais importantes contribuições para a área filosófica da ética deve-se a Aristóteles, em seu livro Ética e Nicomaco. Esse livro vai ser, na verdade, uma coletânea composta ali por 10 livros. Aristóteles foi um grande filósofo do passado. E Aristóteles, ele mostrava-se preocupado com a educação e com a felicidade do seu filho. E através desse pretexto filosófico, ele desenvolve um livro que leva os leitores a refletirem a respeito das ações, buscando pensar de forma racional, de buscar a felicidade, tanto individual quanto... Então, a ética, para Aristóteles, é a parte da política que precede a política. E haja política, para que haja política, é ser preciso que antes exista a ética. E na filosofia de Aristóteles, agir com a ética é fundamental para alcançar a felicidade, tanto a sua felicidade quanto a felicidade alheia. E a felicidade a qual esse filósofo se refere não tem a ver com paixões, riquezas, prazeres, mas sim como uma vida de virtudes, sem perder para nenhum dos extremos. E o livro Ética e Nicomaco, ele exerceu um grande papel na história da filosofia,
pois foi o primeiro tratado escrito a respeito das ações do ser humano em uma sociedade ao longo da história da humanidade. E após Aristóteles, né, durante a Idade Média, a ética tomou um outro rumo. E nesse período, devido à grande influência da religião... Professor, o meu ficou mudo, mas alguém tá assim ou só o meu? O meu também, ia falar isso agora. O meu também tá mudo. E agora? E agora? Melhorou? O meu ficou mudo também. Eu também tá mudo. Peraí, só um minuto. E agora? Melhorou? O meu também tá. Melhorou agora? Estão me ouvindo? Só um minutinho. Alô, não tá saindo o som, professor. Tá me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Vamos lá, vamos tentar de novo. Agora vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Só um minuto. Só um minutinho que eu vou tentar novamente aqui. Vou desconectar o fone e tentar de novo. Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo?